paz, meus irmãos, boa noite a todos, glória a Deus. Boa noite, pessoal. Mais uma quinta-feira, Célula Online, Shekinah do MLP de Porto Alegre. Uma honra estar aqui com vocês nessa noite para falar de Deus, uma palavra abençoada ministrada nessa noite. Glória a Deus pela vida de vocês. O pessoal está entrando agora. Já estou vendo aqui a pastora Jaqueline, Glória já está nos acompanhando. Um abraço, boa pastora. noite. Muito frio por aí, pessoal. Aqui ainda não tá tão frio porque a gente já tá bem agasalhado. Boa noite. Estou compartilhando aqui no meu celular a live. Enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente vai preparando aqui as coisas, né? E você que já está aí acompanhando, eu convido a você já a pegar a sua Bíblia, onde a gente vai estar compartilhando uma breve palavra abençoada da parte de Deus. Eu quero desde já agradecer aos irmãos do Ministério Luz para os Povos, né, de Porto Alegre, tem acompanhado nas quintas-feiras a nossa live. A gente está aqui fazendo a transmissão. Por enquanto não estamos com a nossa célula presencial, as nossas células, né? Então estamos aqui representando a célula Shekinah, representando também as outras células do Ministério Luz para os Povos de Porto Alegre. E assim que as coisas voltarem ao normal, nós estaremos com as células presenciais tanto na Zona Norte como na Zona Sul de Porto Alegre. Que bom, né, pessoal? Uma quinta-feira que a gente pelo menos tem a oportunidade de falar de Jesus, né? A gente gostaria aqui que o pessoal que estivesse entrando fosse dar uma olhadinha. O pessoal, olha ali quem está entrando, pessoal do interior, glória a Deus. Sejam bem-vindos na nossa célula online. Pelo menos com essa pandemia tem alguma coisa boa, né? A gente está fazendo as células online e está atingindo muita gente. O pessoal até do Paraná, de São Paulo. Glória a Deus. Aqui Deus você está consegue falando acompanhar através ao vivo as pessoas. dos online. Quero aproveitar, mandar um abraço aos nossos bispos, o bispo Guilherme, a bispa Denise, que são os nossos líderes, né? São responsáveis aqui pela Igreja Luz para os Povos de Porto Alegre. Aproveitar e mandar um abraço aos irmãos que representam a célula Shekinah. Um abraço à irmã Marisa, irmão Antônio, irmã Marli, o Jean, toda a família que está aí, eu creio, nos acompanhando para a glória do Senhor. Lembrando a você que toda quinta-feira a célula Shekinah no bairro Maitá, aqui em Porto Alegre, às 20 horas. Por enquanto estamos fazendo a nossa transmissão, então você já fica ligado todas as quinta-feiras. Estamos aqui transmitindo uma palavra, representando a célula Shekinah no bairro Maitá, aqui em Porto Alegre. Não sou muito comum de estar com manta no pescoço, né? Baiano usando manta. Mas aqui meus amigos, meus parentes lá de cima do Nordeste, né? De São Paulo, Rio, deve estar estranhando. O baiano com manta no pescoço. Mas o frio aqui é bem diferente daí de cima, viu? Bem diferente. Aqui é bem frio mesmo, aqui é o sul, né? Glória a Deus. Hoje, para a glória de Deus, estive ali em Gramado, Canela, que são cidades turísticas aqui do Rio Grande do Sul. Só tava 3 graus lá. E a sensação térmica nem me lembro, mas já estou acostumado. Então, convido a você a pegar sua Bíblia. Vamos compartilhar uma palavra lá no livro de Colossenses. Livro de Colossenses. Lá no Novo Testamento, você vai passar lá depois de Filipenses, você vai achar o livro de Colossenses, né? Vamos compartilhar uma palavra abençoada.
da parte de Deus. Eu vou pedir para que a minha esposa comece com uma oração e depois a gente vai estar passando. Já estou vendo aqui, o nosso bispo está nos acompanhando. Um abraço. E vamos dar início agora com uma oração, depois a gente passa para a palavra. Querido Deus, muito obrigado por nós estarmos aqui mais uma vez nesta noite reunidos em Teu nome, Senhor. Te pedimos as Tuas bênçãos para essa célula e todos aqueles que estão nos assistindo nessa noite, Senhor, te pedimos que o Senhor vá ao encontro de cada um e que a Tua palavra seja tocada aos corações, Pai amado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos pregando o Teu Evangelho, Senhor, por nós estarmos aqui, Senhor, unidos, firmes e fortes na Tua palavra, porque tudo é Teu, tudo é por Ti e para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos estar compartilhando Colossenses capítulo 3. Vamos meditar, vamos ler o versículo 22, 23, 24 e 25. Amém. Livro de Colossenses. Um abraço à nossa irmã Nora, também entrou ali, está nos acompanhando. Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 22. Diz assim: servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra. Amém. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Glória a Deus. Uma palavra que eu acho muito interessante, né? Uma palavra, uma mensagem curta, mas de grande valor, um grande ensinamento para nós nesta noite, aonde o apóstolo Paulo, para que os irmãos possam entender um pouquinho melhor, o livro de Colossenses foi escrito pelo apóstolo Paulo com auxílio de Timóteo, né? E ele escreveu essa carta para os irmãos da cidade de Colossos, né? Colossos, o nome da cidade, Colossense, né? Os irmãos colossenses. E aqui ele traz esse ensinamento através desta carta, dizendo para os irmãos, né, que eles obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, né, mas nem visando somente agradar pessoas, mas que eles sirvam aos seus senhores com sinceridade de coração, temendo o Senhor, né? E esta carta aqui, interessante que Paulo ele escreve esta carta aqui para cristãos, né? Cristãos, os irmãos colossenses. E no texto aqui, quando ele menciona em obedecer o Senhor, os seus senhores aqui na terra, ele está se referindo a toda pessoa que Deus coloca que Deus coloca na nossa vida para representar uma certa autoridade. Um exemplo, na área espiritual,
no reino de Deus, a nossa autoridade é o bispo Guilherme e a bispa Denise, né? São os nossos líderes. E dentro da palavra de Deus, a gente tem que obedecer em tudo a nossa liderança. E Paulo ele está falando aqui para os servos. Então, se eu digo que eu sou servo, eu tenho que obedecer em tudo. A palavra de Deus diz isso, que os servos têm que obedecer em tudo. Ah, mas só que eu não concordo. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós temos que obedecer em tudo. E vou dar outro exemplo. No nosso trabalho, eu trabalho, a minha esposa trabalha, né? Nós temos pessoas superiores a nós também na nossa vida profissional. Temos o nosso patrão, temos os nossos encarregados, supervisores, eu tenho o meu supervisor. E em tudo eu tenho que obedecer. E aqui só para vocês entenderem o que é que Paulo ele estava querendo dizer, lá no... existia um certo colossense chamado Filemon, né? E ele era um homem rico, e um homem que se beneficiava do trabalho do seu servo, o seu servo Onésimo. E aqui Paulo ele vem falar justamente para os servos, né? Antigamente o servo era a palavra também usada como escravo, né? Mas a gente usa a palavra servo. E Paulo ele vem incentivar para que os servos eles trabalhem de coração, não para agradar somente ali o homem, né? E nem para agradar pessoas, mas tendo a consciência de que tudo o que nós estamos fazendo, Deus ele está olhando. E Paulo ele vem através deste ensinamento nos conscientizar que tudo que nós viemos fazer não como se fosse para homem, mas sim como se a gente estivesse fazendo para o Senhor. Porque da mesma forma que quando nós obedecemos, o nome de Deus é glorificado, quando a gente nega fazer, quando a gente deixa de ser obediente ao nosso superior, a gente está dando brecha para que o nome de Deus venha a ser envergonhado através da nossa atitude. Um exemplo, já aconteceu várias situações comigo no trabalho, de repente surgir alguma missão para fazer, alguma missão não muito agradável, mas eu nunca fui de dizer não ou botar dificuldade para exercer aquela tarefa que foi confiada a mim, né? Ainda que às vezes venha a ser uma tarefa um pouco chata ou cansativa, às vezes eu trabalho viajando muito, né? Mas eu tenho consciência que tudo que eu estou fazendo é para a glória de Deus. E esses dias eu conversando com um colega de trabalho, irmão na fé, e eu conversando com ele, eu falando para ele, irmão, tem muitos aqui que trabalham com a gente que eu tenho certeza que não lê Bíblia, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, que a minha vida eles observam. Isso é certo. E aí ele respondeu, e pior que é verdade, o povo pode não ler a Bíblia, mas a nossa vida
as nossas atitudes, as pessoas observam. E eu sou observada a todo instante ali no meu trabalho, a minha esposa a todo instante é observada. E será que as minhas atitudes, será que as atitudes da minha esposa no serviço dela ou no meu serviço está sendo para a glória de Deus? Será que as pessoas aonde a gente trabalha, elas olham para nós e podem dizer assim: realmente aquele homem ali é um crente de verdade? Igualmente no reino de Deus. No reino de Deus nós temos que ser obedientes, né? E eu me lembro uma vez que eu fui montar um armário para uma irmã, uma senhora, irmã em Cristo. E eu com toda a paciência montando o armário ali para ela. E normalmente a gente vê os montadores que montam móveis, eles nunca usam todos os pregos, né, todos os parafusos, sempre sobra alguma coisa. E eu montando para ela ali, usando prego por prego, parafuso por parafuso. E de repente, essa irmã fala: irmão, não precisa usar tudo, né? Não precisa usar tudo. A irmã com uma certa pressa para ver o armário dela montado. E aí eu disse para a irmã: irmã, uma coisa que meu pai me ensinou, que tudo que a gente for fazer, que a gente faça como se fosse para nós, né? E aí ela: tá, irmão, me desculpa aí, me perdoa, vou deixar o irmão montar o armário. E assim ela entendeu que eu estava ali para fazer com boa vontade, né? Mas ali eu já tinha consciência de que eu estava fazendo não era para o homem, não era para ela, mas sim fazendo para Deus. E o nome de Deus estava sendo glorificado por isso. E Paulo, no versículo 23, ele fala que a gente tem que fazer de todo o coração, né? E no 24 ele diz assim: sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Aqui ele ainda fala que a gente tem que fazer de todo o coração, fazer com amor, sabendo que do Senhor é que nós vamos receber a recompensa. Muitas das vezes a gente fica esperando a recompensa do homem, né? Ah, mas eu fiz isso e a pessoa não me reconheceu, a pessoa não me deu nenhum agrado, né? Mas, irmãos, a melhor recompensa que nós podemos ter é aquela que vem do Senhor, aquela que vem dos céus. Às vezes a gente acha que o homem está sendo ingrato, que as nossas atitudes boas, né, não estão sendo vistas. Irmãos, que a gente, enquanto tiver vida, que a gente não venha se cansar de fazer o bem. Porque ainda que o homem não esteja observando, reconhecendo o bem que nós estamos fazendo, coloca uma coisa na tua cabeça: Deus, Ele não esquece de cada bem que eu e que você tem feito. Amém. E todas as nossas obras está escrito lá, ó. Deus não esquece de nada. E na hora certa, você receberá a recompensa pelo bem que você tem feito. Mas que nós venhamos procurar fazer o bem com amor, de todo o coração, servindo por amor, tendo a consciência que somos servos de Deus,
E o servo de Deus, ele está aqui para servir. Servir em tudo que for preciso. E não para ser servido. Lá no versículo 25, para a gente encerrar, ele ainda diz assim, Paulo: e quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisso ninguém será tratado com parcialidade. Muito maravilhosa esta mensagem, né? Muito maravilhosa. E que a gente venha ter a consciência de que tudo que a gente faz, as nossas atitudes, ela pode servir tanto para o nome de Deus ser glorificado, como também as nossas atitudes podem servir para que o nome de Deus venha a ser envergonhado. A gente tem que ter essa consciência e que nós possamos fazer a escolha certa em nome de Jesus. Fazer coisas que venham servir para o nome de Deus ser glorificado. E eu gosto muito dos ensinamentos que a gente tem recebido da nossa liderança, né? E uma coisa que de vez em quando eu gosto de compartilhar, algo que eu tenho aprendido nessa minha caminhada na fé. Tenho aprendido muito com os nossos líderes, com o bispo Guilherme e a bispa Denise. Louvo a Deus pela vida deles. E a gente, quando trabalha, nós temos um compromisso, não é só com o nosso patrão, nosso compromisso com Deus. Não se esqueça disso. A partir do momento que eu fui contratado, em que eu negociei com o meu patrão a trabalhar durante tantas horas por dia, eu tenho que ser justo, eu tenho que ser honesto. E eu tenho que fazer por onde venha a valer o meu acordo com o meu patrão. Igualmente no reino de Deus. No reino de Deus, a partir do momento que a gente se diz servos de Deus, temos que honrar o nosso compromisso com Deus. Glória a Deus, aleluia. E se o teu líder vier pedir algo para você fazer, seja o teu líder de célula, seja o teu líder na igreja, o teu pastor, o teu bispo, o teu apóstolo, seja lá quem for, que você possa fazer servindo com amor, tendo a consciência de que você está fazendo não para o homem, mas para o Senhor. E esta mensagem que eu compartilho com vocês, né? Vamos partir agora para a parte da nossa caixinha de oração. Eu vi aqui que a nossa irmã Neila também está nos acompanhando. Grande abraço. Deixa-me ver quem mais aqui. Glória a Deus. Um abraço, o irmão Robson. O irmão Robson lá da Bahia está nos acompanhando. Glória a Deus. Depois eu vejo mais aqui e a gente continua dando a luz, né? Vamos partir aqui para a nossa parte da caixinha de oração. Só para explicar um pouquinho para quem não conhece ainda, nós temos esse propósito aqui, onde as pessoas que frequentam a nossa célula, elas colocam seus pedidos dentro dessa caixinha, a gente ora, né? Porém, como não estamos com a célula presencial, então durante este período ninguém colocou pedidos aqui, mas tem vários pedidos aqui que ainda precisa ser atendidos e nós cremos no poder da oração e que Deus pode atender o pedido de cada um. Então vou passar para que a minha esposa possa estar orando. E se você tem algum pedido,
e você não pôde estar aqui conosco para seguir este propósito, você pode estar enviando o teu pedido de oração. Não precisa ser exposto ao público, você pode estar mandando no nosso particular, se você achar melhor, e aí a gente pode estar orando pelo teu pedido. Então, minha esposa vai estar orando pelos pedidos aqui, depois a gente dá sequência. Querido Deus, nós apresentamos aqui a nossa caixinha de pedido de oração, Pai amado. Pai amado, que conforme a sua vontade, Senhor, seja atendido todos os pedidos aqui apresentados, Pai amado. O Senhor conhece o coração e a vida de cada um que colocou o seu pedido. E agora, nesse momento, Pai amado, vai ao encontro também das pessoas que estão nos assistindo, que fizeram seus pedidos em pensamento, Senhor. Senhor, nós entregamos eles em teu altar, todos os pedidos, e sabemos, Senhor, que o Pai é um Pai amoroso e cuidadoso para conosco. E te agradecemos também, Pai amado, que assim como os pedidos já estão aqui nessa caixinha, vários já foram atendidos. E nós te glorificamos, Senhor, e te agradecemos, porque o Senhor é maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ver aqui. Temos também o irmão Alex, filho do irmão Antônio, a família toda nos acompanhando. Um grande abraço ao nosso irmão Alex, a toda a família do irmão Antônio. Tem mais alguém aí? Deixa eu ver. É que lá tá pelo meu, né? Pessoal, glória a Deus. Pessoal de Erechim também tá aí, que eu vi lá pelo meu. Glória a Deus. Um abraço à nossa família de Erechim, né? Também de Viadutos, família lá no Paraná. E a gente tá devendo uma visita aí, pessoal do Paraná. Assim que der, a gente vai estar aparecendo. Um abraço à minha família no Nordeste, minha família na Bahia, lá em Salvador, Camaçari, Juazeiro, família grande. Um abraço também à minha família que está em São Paulo, né? Grande abraço. Tenham todos uma ótima noite. Que Jesus MLP de Porto Alegre também está toda unida aqui. Um abraço à família MLP de Porto Alegre, de todo o Brasil, porque tem irmãos também do MLP de lá de Goiânia que nos acompanha, né? Então, um abraço aos irmãos de Goiânia também, a Bispa Zilda. Um abraço a todos vocês. Tenham todos uma ótima noite. Que Jesus abençoe a todos. Lembrando que domingo, às 18 horas, temos a nossa transmissão do culto com a palavra ministrada pelo nosso Bispo Guilherme. Tá? Não esqueça, domingo, às 18 horas. E até quinta-feira, às 20 horas, na célula Shekinah. Glória a Deus pela vida de vocês. Abraço.